O que nos traz esse fim de 2025 e começo de 2026? Bom, a gente está saindo de um ano 9, né? A gente está saindo de um ano que é o ano da serpente, e a serpente ela tem tudo a ver com transformação, com transmutação, essa ideia de retirar a pele, né? Retirar e retirando aquilo que já ficou velho e abrindo espaço para o novo, né? Então, esse ano de 2025 ele foi um ano de transformações, ele foi um ano de limpeza, né? E por quê? Porque ele está nos preparando energeticamente para o ano de 2026. Então, como que a gente pode finalizar esse ano da melhor maneira, energeticamente, para que a gente possa se preparar para as energias que nos esperam no próximo ano, né? 2026 é um ano 1, é um ano de começos, né? Um ano de renovações, é um ano que tem um potencial criativo de acontecimento, de renovação, de transformação, no sentido de já ser uma coisa nova, muito forte. Então, como que a gente faz, né, para aproveitar essa energia? Porque a energia ela tá aí, só que nós temos que estar prontas para aproveitar essa energia, para entrar nesse flow e permitir que essa energia realmente atue na nossa vida, transforme a nossa vida de maneira concreta, de maneira real, né? Então, para que a gente esteja prontos, né? Prontas para 2026, a ideia é que a gente comece então a deixar tudo aquilo que a gente ainda não deixou. Se ainda tem coisa para ser trabalhada, se ainda tem coisa para ser limpada nesse 2025, esse é o momento. Esse é o momento de chegar lá e olhar para essas coisas, olhar para tudo aquilo que a gente ainda não olhou e trabalhar, né? Aceitar aquilo e deixar ir, aceitar e deixar ir. E na medida em que a gente deixa ir, a gente abre espaço. Porque se a gente não deixa ir as coisas, simplesmente não tem espaço energético para que o novo possa se manifestar, né? Então, se a sua casa, ela tá cheia de tralhas, ela tá cheia de coisas que você não usa, de coisas que estão ali estorvando, de coisas que são de outros períodos, de outras épocas da sua vida, e você insiste em manter aquelas coisas lá, elas ocupam espaço físico. Você olha para elas, você olha para sua casa e você vê que a casa está de fato ocupada. O mesmo acontece com a nossa energia, o mesmo acontece com o nosso espaço energético. Se a gente não deixa ir aquilo que já era para ter ido embora, aquilo que a gente não quer mais, aquilo que está nos segurando para os próximos passos, para as próximas realizações da nossa vida, a gente simplesmente fica segurando esse espaço. A gente fica ali travando o caminho para que as novas coisas possam se manifestar. E isso é muito interessante porque o que acontece quando as pessoas no campo, né, dos estudos de espiritualidade, energias, trabalho energético, no campo holístico em geral, a gente muitas vezes se alimenta de conhecimentos espirituais, de conhecimentos energéticos. A gente lê muitos livros, faz muitos cursos, mentaliza coisas, mas muitas vezes a gente não limpa, não olha para aquilo que precisa ser limpado. A gente simplesmente vai colocando, vai trazendo elementos a mais, conhecimentos a mais. Só que esses conhecimentos, para eles se enraizarem, eles precisam ter espaço. Eles precisam ter um campo fértil onde eles possam se enraizar. E é por isso que não adianta só ficar consumindo os conteúdos que a gente vê, os vídeos, os livros, os cursos holísticos e tudo mais, simplesmente consumindo. Não adianta isso. Eles são ótimos, mas se a gente só faz isso, a gente não integra esses conhecimentos. E é disso que se trata de integração.
integração desses conhecimentos. E para a gente integrar, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa olhar para nós e entender por que a gente ainda não está praticando aquilo e simplesmente está consumindo. Porque tem coisas ali que precisam ser olhadas, que precisam ser reconhecidas. Existem histórias da nossa vida que precisam ser aceitas para que elas possam ir, né? Então, sentimentos, emoções que a gente não olha para elas, porque elas são dolorosas. Então, se a gente não olha, a gente também não trabalha elas. Então, isso é o que o final de 2025, né, nos traz. Ele nos traz essa oportunidade de ir trabalhando essas coisas, para que a gente chegue nesse final com menos carga de energia e mesmo com menos carga material, porque isso pode envolver dar uma repensada até mesmo na sua carga material que te rodeia. E uma vez que a gente consiga trabalhar isso, que a gente se libere dessas cargas, a gente vai poder aproveitar muito melhor a energia desse ano, do ano de 2026.